A SMAF do Rio Grande do Norte, desde agosto de 2004, vem promovendo a Quinta Jurídica. Nós já estamos na 96ª edição, que vem sendo realizada uma quinta-feira por mês. Nós vamos tratar do tema do Judiciário e a Imprensa, entre a independência, a pressão pública e o apoio popular. É um tema de inegável importância, considerando que, após a ditadura militar e a questão da liberdade de imprensa e da censura, hoje o que se discute é até que ponto o juiz pode atuar de forma independente. Quando se sabe que o juiz tem funções contramajoritárias de defender direitos de minorias, em diversos casos ele se opõe à opinião pública, à opinião prevalente. E em outros casos também ele sofre com a pressão da população, da opinião pública, através da imprensa também, para adotar determinadas posturas. E, em alguns casos, o que se verifica hoje em dia é um grande apoio popular às ações do judiciário, o que gera alguns riscos, como, por exemplo, a espetacularização das ações judiciais e a criação de juízes celebridades. Iniciando, então, os nossos trabalhos, para o nosso terceiro palestrante, o Dr. Marco Bruno Miranda Clementino, diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, juiz federal titular da 6ª Vara Federal, professor da UFRN, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e um dos juízes com o maior número de prêmios e premiações que nós temos em toda a Justiça Federal, desenvolve projetos importantíssimos na área da inovação, tecnologia, comunicação. Então, com certeza, já participou de diversas quintas jurídicas, mas é sempre um prazer tê-lo aqui, nessa que é a casa dele, a nossa casa aqui na Justiça Federal. Muito orgulho. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. De fato, essa aqui é a minha casa e sou muito feliz, mas eu tenho orgulho de ter fundado esse projeto em 2004, logo que entrei na Justiça. Esse é o evento jurídico mais longevo da história do Rio Grande do Norte. Nós estamos na 96ª edição. Nós temos que até preparar para o ano que vem, a 100ª vai ter que ser, centésima edição vai ter que ser absolutamente fantástica para marcar, a história do nosso projeto, que se confunde com a história da Constituição. Eu 13 anos atrás, eu era o Dr. Eduardo, estava aqui apresentando o projeto. Eu queria parabenizar pelas apresentações. Eu estou um pouco confuso, porque eu concordo com tudo, então eu não sei o que é que eu vou, dizer. E quanto a Ana Ruth, eu já vi isso há tanto tempo, mas quero fazer o registro elogioso e orgulhoso, da precisão com que você fala do judiciário. Eu fiquei assim, encantado com a sua apresentação, parabéns. Mostra que conhece realmente não apenas, claro, o seu ofício, mas é algo que eu tenho há muito tempo me inquieto com a Ana Ruth, quanto à necessidade de a gente ter jornalismo especializado na área jurídica. Então, quando eu vi você falando, por exemplo, do histórico quanto às varas de lavagem, e o profissionalismo que isso gerou na atividade judicial no combate à macrocriminalidade, realmente a gente fica tranquilo sabendo que a cobertura está sendo feita por alguém que, de fato, tem conhecimento concreto, lógico, aberto à crítica, aberto ao debate de ideias e a divergência, mas pelo menos certo que a pessoa sabe o que está falando. Isso é importantíssimo, porque normalmente quando a gente há algum tempo debatia esse tema, você tinha queixa, quando você fala juridiquês, eu disse, mas eu não sei como é que eu vou chamar recurso de outra forma. Recurso de outra forma. Eu vou chamar recurso de quê? Eu tenho que chamar recurso de recurso. Acho que eu não preciso falar em agravo de instrumento, em apelação, mas eu tenho que chamar recurso de recurso. Então, se por um lado é o meu papel traduzir o que é recurso, por isso a gente tem a assessoria de comunicação, de alguma forma também a gente meio que ficava desesperado, tentando encontrar alguém que pudesse assimilar aquilo que a gente estava dizendo, lógico, sem a tecnia, mas pelo menos compreender o que a gente estava dizendo. Porque aí, se a gente for verificar direitinho, os economistas há muito tempo têm jornalismo especializado. Se a gente for verificar direitinho, eles usam palavras mais difíceis do que nós hoje em dia. Jornalistas, economistas, primeiro que eles só são chamados para programas especializados. Eles
trazem prognósticos que nunca se confirmam, né? E ninguém acha aquilo estranho, né? Usam as palavras, pois é, nós temos lá tal ação na bolsa que teve tal, sabe? A gente vai escutando aquilo, não sei se é porque talvez o termo técnico seja dito com menos formalismo, né? Mas o fato é que ele usa a terminologia especializada e ele nunca foi chamado de, né? Enfim, ele nunca teve dificuldade de se comunicar, né, com a população como nós tivemos durante certo tempo. Então, mais recentemente eu tenho dito na Ruth, como a gente tem visto, né, a imprensa se posicionando com mais precisão sobre o nosso trabalho, agora a gente vê a materialização disso, são jornalistas como você, que realmente compreendem o que nós fazemos no dia a dia. Né? Isso para a gente é muito importante. Eu vou começar citando, na verdade é aqui, no meu roteiro. Eu vou começar citando um paradoxo quanto a essa necessidade de comunicação nossa e, né, aquilo que isso reflete no desempenho da nossa função e na pressão que às vezes a gente sofre da população. Eu tenho uma pessoa da minha família que, vou dizer que é militante do Partido dos Trabalhadores, mas é uma simpatizante, digamos assim, fervorosa do Partido dos Trabalhadores. E, naturalmente, a gente, nós da Justiça, temos enfrentado uma dificuldade muito grande de debater, né, assuntos jurídicos com a serenidade devida, né? E debatendo assuntos jurídicos a partir dos princípios que devem formar a atividade judicial, né, entre os quais o da igualdade, né, tratando de todas as questões de forma transparente e sem partidarismos. Né? E aí eu achei interessante quando o Sérgio Moro proferiu aquela sentença condenando o ex-presidente Lula, essa pessoa da minha família veio, né, após, eu acho, uma reportagem da Folha de São Paulo, ela assina da Folha de São Paulo, ela veio me trazer a conclusão dela sobre aquele caso. Ela disse, sabe, Marco, eu já tenho minha opinião formada sobre a sentença do Sérgio Moro. Eu disse, Mica, qual é? Ela disse, eu acho que a sentença está equivocada porque, na verdade, naquele caso não há materialidade. Ela viu essa palavra na reportagem. Aí eu disse, queria perguntar uma coisa, você sabe o que é materialidade? Ela disse, não. Eu disse, oxente, como é que você já tem uma opinião formada sobre a sentença, né? Como é que você tem já uma opinião formada sobre a sentença se você não sabe o que é o fundamento da sua discordância quanto à sentença? Por isso, eu acho que é tal aspecto, etc, etc. Né? A gente não vai entrar, digamos assim, na discussão quanto à pós-verdade, né? Mas o fato é que, naturalmente, se estabeleceu lá um debate intenso. Né? E aí, na minha família tem muita gente da área jurídica querendo explicar o que seria a materialidade para aquele caso. Claro que cada um conta a sua opinião, porque, veja, a opinião quanto à sentença, né? Se o juiz estivesse sempre correto, não havia recurso. A questão é que no momento que você debate, você tem que debater com fundamento e não sem saber o conceito. Né? O conceito que vai fundamentar o seu argumento. Né? E aí houve o debate, houve a explicação, mas realmente nessa situação não orientava, porque realmente ela assim, acredita e assim, é a opinião dela, paciência, ela quer. Não tem quem explique esse tipo contrário, se está correta a sentença, se não está correta. O mais interessante é que eu me considero um jurista de formação razoável e eu não tenho opinião formada sobre a sentença, porque eu nem a li. Se está correto, eu não sou capaz de dizer. Mas ela já tem uma opinião formada sobre a sentença. Então, eu não sei quem é. Me parece que mais evidente que eu sou mais qualificado do que ela para ter uma opinião formada sobre aquela sentença e eu não ouso ter uma opinião formada sobre aquela sentença, porque eu não ali analisei nenhuma prova e a gente sabe que o processo judicial tem nuances, né, que só quem esteve em contato direto com a prova, ou pelo menos que teve um acesso, mas digamos assim, intenso com a prova, vai poder ter para si para poder se manifestar com o mínimo de responsabilidade. Né? Então, isso me traz um paradoxo, porque, por um lado, né, e assim, não é que eu concordo com você, mas isso traz um paradoxo porque, de um lado, a gente, às vezes, comunica, mas desinforma numa situação, e é um cuidado que a gente precisa ter, porque no momento que a gente comunica e a gente entra, né,
a gente entra num assunto como materialidade, junto à sociedade, que não vai assimilar esse conceito, a gente vai estar causando um problema muito significativo de comunicação com nós mesmos. Por outro lado, contra a informação. Por outro lado, se a gente não se comunica, a gente vai causar a mesma desinformação, ainda que por omissão. Né? Então, por isso, a opção por se comunicar é a opção correta. Né? E aí, a gente vai precisar admitir que a opção por se comunicar, embora a gente enfrente esses problemas do dia a dia, inclusive quanto à pressão, ela a longo prazo é uma estratégia que me parece assegura a democracia e que traz legitimidade ao Poder Judiciário. Porque, certamente, Rubens, né, aprendeu com tanta precisão o funcionamento da Justiça Federal através da comunicação que lhe foi feita, da percepção que ele desenvolveu, né, no dia a dia. Né? E aí, isso é importante porque isso é que daria confiabilidade à própria informação prestada pela Justiça Federal. Né? Então, eu sei, a Justiça vai viver esse paradoxo hoje e ela não poderia deixar de viver. Né? E é o recado que eu dou, por isso que eu achei fantástica as suas observações quanto à importância de você não demonizar a figura do juiz. Não é nem a figura do juiz, sabe? Porque eu na condição de juiz, eu não me preocupo tanto com a figura individual do juiz, é não demonizar a justiça. Eu acho que quem precisa expressar confiabilidade junto à população é a justiça. Até porque os juízes erram, né? As pessoas têm o poder de errar, o que não pode é o sistema ser frágil. As pessoas eram naturalmente frágeis, as pessoas são levadas. A gente estava discutindo, por exemplo, a liberação daqueles áudios do ex-presidente Lula com a presidente Dilma lá no curso. Né? E, ok, você pode ter uma opinião formada num sentido, pode ter uma opinião forçada no outro, mas a gente tem que se lembrar que aquela decisão deve ter sido tomada em 20 minutos. É muito rápido para você fazer uma interpretação jurídica muito complexa. Né? Então, às vezes, esses erros, se é que foi erro, né? E a história depois é que vai dizer o erro, ele foi talvez um erro histórico, mas ele, no momento, não foi um erro, digamos assim, de conduta por parte da pessoa que só tinha 20 minutos para decidir sobre aquela determinada questão. Ou seja, às vezes o erro histórico, ele na verdade resulta de uma conduta absoluta de boa-fé. Né? Absoluta de boa-fé. Então, eu acho que essa primeira observação ela é muito importante nesse sentido. Eu trouxe, se o caso eu depois aqui, uma série de dispositivos de documentos internacionais sobre a independência judicial. Né? E aí eu gostei realmente muito da menção dos dois quanto à importância da preservação da independência judicial. A ONU, por exemplo, ela dispõe que o único momento em que o juiz deve se expressar, digamos assim, de forma um pouco mais agressiva perante a sociedade é quando há atentado à independência judicial. Porque realmente, né, se não há independência judicial, realmente pode fechar as portas, o prédio pode servir a uma outra arma de serviço público relevante. Porque não adianta fazer o que a gente faz se não assegurar esse mínimo, né, que é o direito de o juiz decidir de forma contra-majoritária, não como um direito seu, mas como proteção da sociedade. Né? A história mostra desde sempre que a interferência, né, isso fica muito claro, tanto na declaração da ONU sobre a proteção da independência judicial, como nos princípios de Bangalore de ética judicial, que são os princípios internacionais que norteiam a ética judicial, que a interferência em julgamentos ela pode ser extremamente perniciosa para os rumos que a sociedade toma em determinado momento histórico. Se a gente for reparar, minha gente, a nossa sociedade surgiu de um erro judiciário, que foi quando Jesus foi crucificado. A nossa sociedade surgiu do erro judiciário. Isso teve um impacto tão importante naquilo que nós somos, né? E aí a frase lá, se a gente for ver, no caso, porque Pilatos ali, ele de alguma forma estava atuando como magistrado. Na hora que ele diz, eu lavo as minhas mãos, isso é a atividade antijudicante, é tudo que o juiz não pode fazer no caso concreto. Né? Por mais árduo que seja você enfrentar esse tipo de pressão, que no contexto em que o Brasil vive, naturalmente vai
surgir. Por quê? Porque esse contexto de pressão que nós vivemos hoje, que é extremamente desagradável para o magistrado e perigoso para a sociedade, querendo ou não, ela é um momento que seria vivido no momento histórico. Porque a gente primeiro precisa enfrentar, né, os problemas e a partir deles a gente vai construindo, né, padrões de comportamento, padrões de conduta. A minha preocupação é que eu acho que esse momento deve nos trazer lições não apenas históricas, eu acho que deve trazer lições formais. Então, quando a gente fala, por exemplo, em compliance, né, que na verdade é um resultado de um marco ético aplicado às empresas e a formalização disso, eu penso que quanto à conduta dos juízes, quanto à conduta dos jornalistas, dos membros do Ministério Público, a gente deve extrair alguma lição nisso para pautar a nossa conduta de forma obrigatória, com certos critérios. Por exemplo, quando você mostrou lá dentro que a Folha tem um manual, né, que você deve observar no momento que você cita em off em tal situação, não cita, etc., para mim isso é formidável, isso me falta. Porque se a gente for ver o quadro da magistratura, sabe, ele quer bonito, ele seja independente, seja imparcial, mas o que é isso na prática? Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados têm uma preocupação de detalhamento em seu comitê judicial de ética tão significativo, a ponto de alguns dos sistemas judiciários estaduais proibirem o juiz de julgar um processo caso o advogado seja amigo dele no Facebook. Porque você vai dizer isso afeta a imparcialidade? Aí os Estados Unidos, no caso o Comitê Judicial, vai dizer não afeta, mas o juiz ele deve preservar-se quanto à prática de impropriedades, mas também quanto à aparência de propriedade, justamente pela necessidade de promoção de confiabilidade das instituições. Então, em Massachusetts, por exemplo, um juiz não pode julgar um processo se ele for amigo do Facebook do advogado. Na Flórida, também não. Aliás, Massachusetts ele pode. Ele não pode em Maryland, ele não pode na Flórida, ele não pode na Califórnia. Dependendo, alguns sistemas judiciais terminam sendo mais maleáveis. Por isso, porque a sociedade precisa, e os princípios de Bangalore dizem isso, a análise que a ONU faz, a sociedade precisa confiar naquilo. E eu acho que isso, na verdade, a grande lição que a gente vai ter naquele momento, é que todos nós vamos, de alguma forma, construir um marco ético para que as pessoas confiem naquele trabalho. E aí você vai dizer, confiar cegamente? Não. No momento em que conhecem, aí é a importância de comunicar, né? E no momento em que eles conhecem o padrão correto de conduta, a crítica vai ser muito mais honesta. E nesse sentido, a gente cria um sistema de autodefesa quanto à própria Constituição. E aí eu trago um ponto interessante, Ana Ruth, a partir até do que você disse, porque no período de hoje tem um aspecto que eu acho que merece reflexão quanto à independência judicial. Eu particularmente hoje prefiro ser atacado pela imprensa do que receber um apoio no protesto, sinceramente. Eu prefiro, porque do ataque eu me defendo. Eu não tenho como me defender do apoio. Então, eu não gostaria de que existisse uma hashtag Somos Todos Marcos. Não gostaria, porque vai chegar um momento em que eu vou precisar decidir diferentemente daquilo que está agradando e não vai ser fácil para mim sair dessa suposta autovinculação que o imaginário criou com uma determinada postura. Então, eu prefiro ser criticado porque no momento da crítica, logo no início, pelo menos você tem alguma bagagem que você vai construindo na vida. Tem casos, eu comentei com uma Ruth certa vez que muito me orgulhou. Eu fui o único juiz, por mês aqui, que votou na Justiça Eleitoral contra a cassação da então governadora Rosalba Cialim. Era uma governadora que o Rio Grande do Norte tinha no ano 2014, né? 2014, né? E 10 a 14, exato. 2014, 2013, eu acho que era esse julgamento. E ela era muito impopular, ela não estava, não existia aprovação. E aí foi submetida a matéria na Justiça Eleitoral e ele, de repente, dirigiu o tribunal, respeitosamente, né? E aí saiu foi um pandemônio, porque eu votei contra, né? Aí começa o WhatsApp, porque eu tinha sido relator do processo, então achavam que eu tinha votado a favor do afastamento dela. E aí eu entendi que aquilo ali violava a lei, né? E aí a manchete da tribuna foi, assim, muito me orgulhou na época, porque a manchete foi TRE afasta Rosalba, a Justiça Federal vota contra.
Então, no momento que diz isso para votar contra, é porque eu tinha alguma coisa, digamos assim, de construção na história, pelo menos para obter o espaço para me manifestar. Aí eu consegui espaço, porque aí na época, né, me ajudou, eu atendi a imprensa, etc. Tive condições de me expressar, 2 dias depois a decisão estava caçada, não tendo o meu posicionamento. Então, para mim, foi mais fácil do que eu. Imaginei se eu tivesse votado pelo afastamento dela, sabe? Todo mundo, hashtag somos MB, e numa situação diferente que eu tivesse que julgar. Alguém vai dizer, mas e a materialidade você encontrou naquele caso e agora você não encontrou materialidade? Porque quando a pessoa não conhece o conceito, a pessoa tem a criar uma ideia fixa em cima dele. Mas aquele tem materialidade, porque esse não tem. E não adianta você tentar explicar certos assuntos complexos que você precisou de bons 20 anos para conhecer, em 3 minutos já tem que você tem. Então, essa questão do apoio ao juiz positivo, eu acho que é algo que a sociedade brasileira deve rever também. Não é só a desconstrução da imagem, é a qualificação. É o apoio. Eu acho que o juiz não precisa de torcida. Né? E eu acho que o juiz não precisa ser celebridade também. Porque a gente não pode permitir, veja, a gente falou também hoje sobre construção de narrativas. Construção de narrativas. E, querendo ou não, o processo judicial é um instrumento formal de proteção de direitos voltado a uma reconstrução narrativa de fatos. Né? Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos em certos aspectos, porque eles têm esses empíricos nas coisas. Né? Não discutem necessariamente com conceitos. Né? E aí tem uma pesquisa da Universidade de Colômbia, no meio da qual a professora chegou à conclusão que no processo penal, que é da jurídica, sabe, o critério para condenação no processo penal nos Estados Unidos é, acima de qualquer dúvida, razoável. Você não existe juízo de certeza nos Estados Unidos, vai ser razoabilidade, né, da máxima da dúvida, que pode ser, que no momento que ela é ultrapassada, você pode condenar. Ela disse que o máximo que você consegue reconstruir de fato é em torno de 65%. 65%. Para a condenação. Para uma medida cautelatória é muito menos. E nós sabemos disso, porque eu não sei, Dona Elza está aí atrás, não está. Dona Elza é a senhora que gentilmente nos serve. Ela podia estar aí. Percebe que eu estou aqui no auditório, eu estou assim, com uma visão privilegiada, mas eu não sabia se Dona Elza estaria aqui atrás. Imagina, eu sou chamado como testemunha, eu não tenho condições de narrar esse fato, porque fala de costa. Então, mesmo quando eu estou vivenciando uma cena, eu estou perdendo muito do que está acontecendo. E um processo judicial ele é extremamente delicado porque ele faz justamente isso. Ele tenta reconstruir essa narrativa. Então, imaginemos, a professora norte-americana disse que na condenação você chega a 65%. Então, imaginemos, numa medida cautelatória penal, você não chega nem a 50% da reconstrução de fatos. Ora, se você determina uma medida cautelatória penal mais forte, imaginemos uma prisão preventiva, e você, de alguma forma, né, receber um apoio popular muito maciço, aquilo ali mexe com o seu subconsciente, a gente mexe com o seu subconsciente, né? Porque você, quer ou não, isso é normal, você tem o desejo de acertar. Se você receber um estímulo da população para que acerte, a tendência, já que você nunca vai construir 100% na narrativa, é que você tenha uma certa limitação cognitiva, digamos assim, naturalmente causada, né, pelo contexto, para, de alguma forma, minimizar certos aspectos dos fatos, para que você, digamos assim, busque o seu próprio acerto. Então, quando a gente fala, de apoio popular, essa é uma preocupação. A outra é a espetacularização. Imaginemos que você destrua a vida de uma pessoa. Às vezes, enfim, não vou dizer que as pessoas merecem ter suas vidas destruídas. Mas o dever de transparência ele impõe que as pessoas saibam, infelizmente, né, de algumas atrocidades que se cometem no trato da coisa pública, né, enfim, na sociedade. Agora, imaginemos que você se comprometa com aquela espetacularização, você na condição de agente público responsável pela reconstrução formal e tutelar no sentido da garantia de direitos, garantista daquela narrativa.
né, a sua tendência é, né, se por um lado o apoio popular talvez desperte a vaidade, é você reconstruir essa narrativa com base no medo de errar. E o medo de errar pode ser extremamente pernicioso, né, extremamente pernicioso para a preservação da independência. Então, a independência, na verdade, né, quando a gente fala em pressão, ela não é só a interferência externa, é também, né, a própria autoquebra, a autovinculação, que às vezes determinados contextos devem trazer, isso é muito importante, ter de responsabilidade social para todos nós, né, que honestamente pode gerar independência. E aqui a gente não precisa falar de vidas arruinadas, né, nesse contexto. Já me decidi, não? Não? Posso? Obrigado. Né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Falou-se aqui sobre o juiz nas redes sociais. Eu atuo com uma certa intensidade em redes sociais, com um cuidado danado para não expor, e sobretudo para não expor a justiça. Eu acho que ela tem sido pessoalmente útil no sentido de humanizar a figura do juiz, que é sempre tão, que é sempre pela natural preservação que a gente procura manter, ela consegue humanizar um pouco a figura do juiz, e eu acho que nesse diálogo com a sociedade isso traz alguma legitimidade para o meu trabalho. Então, eu tenho uma postura bem ativa nas redes sociais, né? Mas eu acho que também essa questão do marco ético que esse momento está nos trazendo também deve nos trazer lições quanto ao uso de redes sociais. Você tem Instagram, né? Instagram e Facebook. Quanto ao uso de redes sociais pelo juiz, né? Porque uma outra preocupação dos princípios de Bangalore é a associação, a gente debateu isso, né, Marília, hoje, a associação que o juiz vai ter, né, de suas decisões a certos, digamos assim, a certas posturas incompatíveis com o trato da coisa pública, e, por outro lado, a deslegitimação da decisão a partir de uma associação a concepções pessoais do juiz, que são diferentes daquelas com as quais ele é obrigado a julgar, né? Então, eu uso uma frase forte em sala de aula, que não é verdadeira, mas que expressa um pouco isso que eu estou dizendo. O juiz tem o direito de ostentar ideias nazistas? Veja, ninguém tem, mas eu digo assim, o juiz ele pode ter um preconceito contra judeus e não julgar com base no preconceito dele. Estou dizendo que é certo ter preconceito contra judeus, mas ele pode estar julgando corretamente. Mas no momento em que ele manifesta o preconceito dele em redes sociais, naturalmente, esse preconceito estará associado às lesões judiciais. Naturalmente. Então, veio o próprio do Fausto de Santos, né, que foi fazer referência a um autor alemão, um filósofo direito alemão, terminou associado a nazista gratuitamente, quando, na verdade, aí quem estuda direito penal sabe, por incrível que pareça, os maiores teóricos da dogmática penal clássica foram pessoas alinhadas ao nazismo. Infelizmente. Todos os conceitos democráticos. Eu não atuo na área, mas meu doutorado foi em direito penal. Os autores que a gente estudava lá na Faculdade de Direito do Recife, né, que construíram hoje importantes instrumentos de defesa da sociedade, né, através do direito penal, eram aliados do nazismo. Então ele não ia citar outras pessoas, tinha que ser essas pessoas, ou ele não estava citando a dogmática penal clássica. Eu estou dizendo alguma loucura? Não estou. É assim, né? Então, isso significa dizer que ele concorda com aquelas ideias? Não. Né? Agora, tem, de repente, uma ideia que foi extraída, que foi receber uma repaginada, e hoje é uma ideia interessante a ser defendida do ponto de vista do direito penal democrático. Agora, imaginemos em rede social eu vendendo, sabe, o meu preconceito, minhas vinculações políticas que eu não posso ter no dia a dia,
eu estou fragilizando as minhas decisões. Né? Tem um caso emblemático de um colega lá de Brasília, Itagiba, que ele foi um protesto. Eu acho que o juiz não pode ir a um protesto. Ele foi a um protesto, né? E no dia seguinte ele profere uma liminar impedindo a nomeação do ex-presidente Lula, né? Como ministro. Ora, você na véspera estava lá no seu Facebook, aí genuinamente ele disse, mas eu não decidi politicamente. Amigo, mas desculpe. Claro que haverá associação. Então você tem que se preservar e não, primeiro, não deve ir a um protesto. Segundo, você não deve publicizar um protesto em que há uma vinculação partidária clara sua, ainda que como cidadão, em redes sociais, porque essa associação será feita. E com todo respeito, se eu fosse advogado do processo, eu faria do mesmo jeito. Lógico, eu estou indo defender meu cliente. Se eu fosse um jornalista, óbvio que eu denunciaria. Mas é óbvio, como é que o juiz foi para um protesto? Sabe, com todo respeito a ele, que acho que não estava mal intencionado. Mas é uma questão, e os princípios se referem a isso, é uma questão de preservação da conduta que é necessária, né? E infelizmente você vai dizer, olha, mas o próprio conteúdo, o conjunto de princípios diz, o juiz também é cidadão. Nesse sentido, ele pode exercer sua cidadania. Porém, infelizmente, se ele optou, ele tem muita coisa que pode fazer na vida, mas se ele optou por fazer isso, ele sofre uma limitação na sua vida, né? Então, eu basicamente, nas redes sociais, ou eu tento humanizar a minha imagem, né? Posto todas as semanas uma foto com as minhas filhas, né? Com o valor da semana, que eu chamo de foto de domingo, mostro o que sou, não crio uma imagem falsa, mas sou uma pessoa que gosta da família, etc, etc. Acho que isso é positivo e só informativo. Então, mais tarde vai ter lá Quinta Jurídica, hoje palestrei, muito bacana, Rubens Ana Ruth, Eduardo, perfeito. Né? Agora, eu acho que eu não preciso ficar expressando minha opinião. Veja esse problema da cura gay. Imaginemos que esta criatura que preferiu essa decisão tivesse uma postagem em redes sociais, porque sem postagem já foi, e eu digo, sem postagem, já foi esse pandemônio todo. Imagine se ele tivesse uma postagem. Aí, que negócio, né? Realmente teria, né? Enfim, virado algo. Eu acho, eu acho que se porventura ele tem uma postagem preconceituosa, é caso de suspeição imediata. Eu acho que, inclusive, os critérios, porque também tem um negócio interessante. Eu estava conversando com minha assessoria essa semana. Eu passei a afirmar mais suspeição. Eu não afirmava, porque existia um consenso aqui na justiça que o juiz não podia fugir do processo. Afirmar a suspeição era covardia, porque o juiz tem que ser independente, tem que julgar um processo. Eu comecei a pensar, minha gente, eu não sou pago para ter minha imagem gratuitamente questionada. Não sou. Outra pessoa para julgar. Então, se porventura eu frequento a casa de Ana Ruth, mas eu fui só uma vez, eu sentei com Ana Ruth lá no restaurante, vamos imaginar, no festival gastronômico, Ana Ruth gosta dessa parte, festival gastronômico lá num restaurante aqui em Natal, sentamos na mesa, mas foi casual, na verdade a gente não se conhece, sabe? Eu não sei até que ponto, se eu receber um caso delicadíssimo no dia seguinte, se eu devo julgar. Não tem outra pessoa que não sentou na mesa com a Ana Ruth, isso não preserva a imagem da justiça. Então eu acho que isso não deve ser visto como covardia. Eu já orientei lá, eu tenho afirmado cada vez mais suspeições, porque eu não vou. Né? Eu disse, olha, mas você acha que está julgando com isenção? Estou. Mas o meu problema, aí pensando nessa lógica norte-americana, não é impropriedade, é a aparência de propriedade. Eu não quero que ninguém questione a legitimidade do que eu decido, porque eu não trabalho com tanta seriedade. Então, por que eu vou colocar isso em xeque, talvez, né, por uma vaidade, por não querer ser covarde? Sabe? Então, eu acho que não é covardia. Acho que a gente... Agora, o problema é que a gente não, né, digamos assim, não profissionaliza esse debate. Né? Um outro aspecto terminou? Ainda faltam 10 minutos? Continua então. Perfeito. Um outro aspecto que eu acho interessante, e aí eu acho que eu vou falar mais da imprensa e não do juiz, é essa questão da disseminação da desconfiança. Porque eu sou assim, eu sou um entusiasta e apoiador efusivo da imprensa livre. Mas eu acho que muito esforço, lembrar do Homem-Aranha, né? Com grande poder vem grande responsabilidade. With great power comes great responsibility.
Com grande poder vem grande responsabilidade. Então, essa prerrogativa, né, de liberdade de imprensa, que hoje no direito brasileiro, é o direito, a gente tem direito diz que não existem direitos absolutos, mas hoje o direito mais absoluto, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito brasileiro é a liberdade de expressão, né, e em particular a liberdade de imprensa, né, e isso na verdade decorre, né, da premissa que o Supremo oferece quanto à vedação da censura prévia, ou seja, isso repara, isso é muito caro, né, muito caro à democracia. Mas, por outro lado, né, preservar do ponto de vista formal esse poder, e o próprio Rubens deu alguns exemplos lá no nosso curso, de que muitas vezes deixou de publicar determinadas matérias. E a gente via nisso uma leitura de responsabilidade social da parte dele. E isso é muito importante, quer dizer, foi o Homem-Aranha que buzinou no seu ouvido, olha, muito poder, Folha de São Paulo, faça com responsabilidade, porque qual é? Eu sei que, claro, você quer publicar sua matéria, você quer ter um destaque ali, mas qual é o sentido de você promover a destruição gratuita das instituições que dão suporte à sociedade e que vão tutelar a rigor mais à frente justamente a prerrogativa que você está exercitando agora? Não faz sentido, é kamikaze essa postura. Então, eu vou citar como exemplo, porque, enfim, foi um exemplo que me vem à mente, e vou citar de forma temperada, porque eu não gostei muito do tom. Mas eu fui, agora em abril, fazer um curso jurídico em Israel. E lá a gente ouviu gente, né, temas jurídicos, tipo aqui está jurídico, temas jurídicos tratados de forma plural. E aí tinha uma jornalista, foi palestrar para a gente, era uma jornalista brasileira, desse pessoal que fez o Aliá, né, que voltou, que é da religião judaica, e ela dizia que em dia de atentado terrorista não há publicação franca e desesperada e histérica de notícias, não, pelo impacto que isso pode causar quanto à necessidade de uma fuga de um determinado local, das pessoas que estão próximas, quanto a desembaraços que podem causar no serviço de saúde, né, na atuação do próprio Mossad, da polícia. Então, existe um protocolo para você divulgar, e você não divulga de imediato porque você chegou ali no furo, não. Eles se preocupam quanto a consequência daquilo. O que eu não gostei foi que ela, basicamente, quando tratou, ela, do ponto de vista até formal, ela questionou a liberdade de imprensa irrestrita. E aí eu não gostei, porque eu disse, bem, eu acho que esse país se mostra como uma democracia, mas não é tanto, né? Porque eu acho que essa, na verdade, não deve ser uma imposição legal. Essa deve ser uma imposição ética do próprio, né, digamos assim, da própria imprensa. De saber o momento de divulgar com responsabilidade, né? E por quê? E aí, no caso do Brasil, né, a disseminação da desconfiança nas instituições, ela pode ter um efeito pernicioso muito significativo para o futuro. Por quê? Na verdade, quando a Constituição entrou em vigor, nós tínhamos um ambiente de desconfiança assim, nas instituições, nós éramos uma ditadura. E a gente recorre muito à ditadura para debater, mas nós já temos quase 30 anos de Constituição de 1988. Eu não sei até que ponto a gente está usando o mesmo paradigma pós-ditadura, que era de um Estado que realmente agia contra o cidadão, né? E nesse sentido, um Estado que gerava desconfiança, aplicando hoje em um Estado aberto, plural, né? E que vela pela liberdade de expressão, pela tutela de direitos, etc. E, no final das contas, quem vai garantir isso, né, em contexto de histeria e dificuldade que nós estamos vivendo no debate público hoje, como o último baluarte, é a justiça. É a justiça. No momento que você estiver sozinho, vejam bem, eu vou ser muito honesto quanto ao que eu vou dizer agora. Eu acho que eu vou estar até violando a lei, mas vou. Eu tenho a impressão que o colega lá de Brasília, da Cura Gay, foi apressado na decisão. Ele, primeiro, liminarmente, né, assim, não sei se até que ponto precisava eliminar. Mas, segundo, será que aquilo não merecia, talvez, uma audiência pública, um negócio mais interessante?
né, mais aprofundado sobre aquela matéria, então isso agora eu consigo eliminar. O máximo que eu vou dizer, que acho que ele pode ser colocado é sido isso. Mas eu digo com muita franqueza, eu ainda, e aí, me desculpe se assim isso parecer ignorância da minha parte, eu ainda não tenho conhecimento suficiente para fazer isso. Não tenho, honestamente, e eu estou achando que está errado, mas eu não tenho, sabe? Então a gente adiantou o debate, ele mesmo adiantou o debate, né? Mas a gente adiantou, atropelou o debate, e eu não sei nem o que, eu não sei, sabe, algumas pessoas já me disseram, mas aquilo é uma tortura. Bom, se for uma tortura, está errado, né? A gente defende a tortura. Mas ele disse, olha, mas será que isso não é, porque ele dizia lá, a homossexualismo não é doença, óbvio, isso é evidente, ele mesmo está dizendo. Aí disse, mas se você for fazer uma terapia, você está tratando como doença? Não sei, porque eu não sei. Por exemplo, você faz psicologia, na verdade, trata de doença. Bom, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando eu dou aula, psicologia é um curso por 100 ciências humanas, letras e arte. Então, não sei só se psicologia trata de doença. Psicologia, eu não sei, honestamente, eu posso estar errado. Sabe, agora eu não sei até que ponto, sabe, o atropelo das conclusões e etc. E é isso e aquilo, é isso e aquilo. Vou dizer uma foto, sabe? Eu fiquei imaginando, por exemplo, se eu tivesse. Eu não sou homofóbico, não sou. Eu não sei se eu teria. Honestamente, eu não analisei o suficiente, sabe? E certamente eu não teria apreciado isso eliminado. Não teria. Então, será que num ambiente de pluralismo, né, num ambiente, né, de liberdade de expressão, num ambiente saudável que nós queremos ter em sociedade, será que nós não podemos discutir qualquer assunto, por mais delicado que seja, com calma? Será que nós não podemos, com um pouco de calma, né, com um pouco de cuidado, será que nós não podemos nos aprofundar, tentando conhecer melhor, tentando compreender melhor, né, o fenômeno que está sendo objeto de análise? Agora, para que isso seja feito, você não pode disseminar desconfiança em instituições, porque senão você não começa nem a iniciar. Porque o primeiro artista da Globo lá disse, o juiz que acha que a homossexualismo é doença, mesmo que ele tenha se equivocado na decisão, ele não disse isso. Mesmo que tenha sido absurdo o erro judiciário, ele não disse aquilo. Mesmo que tenha sido assim a decisão mais absurda da história, a gente não pode dizer que por aquele texto que foi preconceito. Pelo texto. Aí você vai dizer, mas existe um movimento reacionário por trás disso? Minha gente, ninguém pode, a partir de uma manchete, dizer que é aquilo, sabe? Eu não sei se na vida as coisas são tão conspiratórias assim. Né? E, na verdade, né, essa paciência, essa abertura ao debate, né, aquilo que a imprensa chama de liberdade de expressão, a gente vai chamar de independência judicial. Então, eu acho interessante, Ana Ruth, quando você diz a imprensa e a justiça são independentes, são, mas eles têm esse laço em comum. O que a gente chama de independência, você chama de liberdade de expressão. Então, eu acho que sim, né, são instituições que, ainda que atacando uma outra, contribuem reciprocamente, né, de forma bastante intensa. Eu peço desculpas porque me excedi aqui no tempo, né, agradeço pela atenção e compreensão de todos, né, e fico aqui à disposição para os debates. Muito obrigado.